Fala galera, boa noite. Vamos lá. Começando mais uma semana aí. Dia 11/9, segunda-feira. Pós-feriado, né? Semana passada aí a gente teve uma semana mais curta, uma sexta-feira mais complicada, né? Menos volume, quarta-feira também. Então o início de mês aí um pouco mais difícil, né? E hoje também não foi um dia fácil não, tá? Eu vou comentar aí como que foi o dia de hoje. E a gente comentei algumas expectativas, perspectiva aí para o mercado, tá? Começando aí pelo Ibov, ó, pelo gráfico diário, o que a gente tem aqui, né, pessoal? A gente consegue ver que o mercado fechou em alta hoje, tá? Tá dentro desse caixote aqui, ó. Se a gente olhar aí, já são 12 dias, 13 dias, né, que o mercado tá entre essa região aqui dos 118 mil, tá? E dos 115 mil. Então, já há um bom tempo, né? Que o mercado está dentro desse range aí, tá? Um range aí de 3.000 pontos, mais ou menos, do Ibov, tá? E a gente consegue ver que ele não conseguiu superar essa região aqui de resistência, tá? E nem perder, né, essa regiãozinha aqui de suporte, tá? Então tá preso aí dentro desse range. As médias a gente consegue ver que elas já estão emboladas, né? Pelo gráfico diário aqui, ó, tanto a 21 quanto a 9, né? Quanto a 50, que está meio flat aí. Então, todas as médias aí meio enroscadas, indicando, né, um cenário de indefinição, de congestão, lateralidade, tá? Pós esse movimento de baixa aqui, ó, que foi praticamente todo mês de agosto, né? E aí no finalzinho do mês ele, né, deixou aí a possibilidade de um pivô de alta, mas não conseguiu dar sequência, ó, e ficou travado aqui dentro dessa região. E hoje, né, deu início na semana com essa alta aí, tentando superar essa região de médias aí do gráfico diário, tá? Vamos dar uma olhadinha no semanal, como que tá? O semanal segue alinhado aí, né? Tá fazendo aí, fez uma correção para a média de 21 e quem sabe, né, segurando nessa região aqui, o mercado, né, pode tentar voltar a atacar essa região aqui de resistência dos 122 mil pontos aí, tá? Então vamos ver como que desenvolve aí essa semana, se o mercado vai ganhar força aí para tentar subir, beleza? Vamos comentar do índice hoje. O que a gente teve aí no índice, ó? Pelo Intra 60, pessoal, a gente teve um pregão de sexta-feira, ó, bem complexo, né? Mercado sem volume aí, né? Volume baixo, muito travado, ó, ficou. A gente consegue ver aí pelos candles do Intra 60 da sexta-feira, né? Que o mercado ficou bem travado mesmo, né? Deixa eu só colocar um negócio aqui. E aí hoje a gente teve uma abertura em gap, só que, né? O que a gente tinha nessa região aqui, ó? Média de 21, né? A média de 21 descendente já tinha um tempo aí, ó. Vários candles aí, né, sem testar essa média de 21. Abriu hoje já testando essa região, a gente vai ver que ele abriu lá na 200 do Intra 5, tá? E essa média aqui, né, segura bastante o preço, tá? A gente vê que ela faz muita pressão. Olha a dificuldade que o mercado teve para superar, né, pessoal, essa região, tá? Foram 4 horas aí, né, até ele conseguir deixar um candle que até serve aí como um gatilho, né, um possível gatilho pelo Intra 60, ó. Se a gente pegar esse candle aqui, ele tem mais ou menos uns 370, 400 pontos, tá? Mas a gente vê que pelo posicionamento das médias aqui, ó, o mercado já dava sinais que poderia puxar um movimento de alta, né? A 9 cruzou com a 21, liberou espaço aí para cima e foi buscar a região da média de 50 e média de 200, tá? Agora amanhã, vamos ver como que o mercado vai se comportar. Ele chegou esticado aqui na 200, tá? A gente viu que ele já brigou muito nessa média de 200, ó, vários dias para trás, tá? Não conseguiu superar ela. Se a gente tirar o zoom aqui, ó, olha aí, ele teve inúmeras tentativas aí de romper essa 200 do Intra 60, pessoal, e falhou, né? Várias tentativas de rompimento dessa região. Chegou novamente esticado, olha onde está 21, olha onde está a 9, a 50 está aqui no meio, tá?
Então, vamos ficar muito atento a essa região aqui, tá, do índice. Essa média de 200 do Intra60 pode segurar bastante e aí, quem sabe, né, o mercado entregar um movimento de correção amanhã, tá? Né, se ele for tentar romper essa região, tentar romper aí de uma forma mais saudável, né, com as médias próximas, alinhadas, enfim. Então, podemos ter ainda, né, próximos dias aí, um cenário um pouco mais complexo aí, visto que o mercado segue aí naquela trap zone do Intra60, né? Olha aí, 21,9, 250. Então, bem travado aí no meio das médias, tá? Diferente de quando a gente vê, né, o mercado liberando espaço das médias, ó, aqui, por exemplo. Olha como as médias estavam alinhadas, né? Ó, não totalmente alinhadas, mas a gente consegue ver um cenário muito mais favorável para um deslocamento. Tinha caminho livre aí para baixo, né? É claro que vai ter barreiras aí de retrações, fundos anteriores, né? Mas, pô, o mercado consegue desenvolver um movimento com caminho livre. Aqui a gente vai ter barreira tanto para cima, né, com o mercado chegando esticado aqui nessa região, e tanto para baixo, né? Claro que dependendo das estruturas que ele deixar lá no Intra 5, a gente pode avaliar, né? Entradas na venda aqui em cima, ou entradas na compra aqui embaixo, enfim. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Fato é que, né, desde o fundo aí de sexta-feira, ó, ele praticamente veio reto aí até a 200. Então, é um movimento esticado, tá? Se a gente pegar dessa mínima aqui, ó, ele teve essa correçãozinha aqui no dia de hoje, né? Mas 2.500 pontos aí nessa puxada, tá? Então vamos ver como que ele vai se comportar aí nos próximos dias. Então hoje, ó, ele abriu nessa região aqui e aí, olhando pela ótica do Intra 5, né? O que a gente vê? E eu até comentei sobre isso, uma rejeição aqui nessa região, ó, da média de 200, né? Abriu em gap de alta, mas para mim aqui não valeria venda, tá? A não ser, né, pessoal, pô, 200 está aqui em cima, o mercado abre num gapzão aí, deixa uma rejeição bem relevante, tá? Com volume alto e espaço, né, para entregar o movimento aí, para quem sabe fechar o gap ou buscar médias, tá? Mas não foi o caso, porque se você pegar aqui, ó, eu teria um stop aí de 360, não chegou nem a ativar, né? Então não, de toda forma não valeria, né, uma entrada aí. Mas vamos supor que estivesse ativado, teria um stop de 370 pontos para 250, 360 pontos numa operação com risco bem elevado, né? Então, eu a princípio, o que eu estava esperando? O mercado, se a gente pegasse aqui também, ó, retrações, tá? Olha aí, a gente tinha também 38,2 aqui nessa região, tá? Então, mas como ele não deixou um cenário interessante aí para já pegar uma venda e nem chegou a ativar nenhum tipo de venda aqui nessa região, que tinha sim confluências para o mercado entregar um movimento de baixa, eu nem cogitei essa entrada, tá? E aí eu tava esperando o quê? Ele formar uma bandeirinha, né? Quem sabe, para tentar uma continuidade aí para cima. O que o mercado fez? Deixou aqui um Twin Towers, né? Olha aí, logo o segundo candle do dia já demonstrando bastante pressão de compra e rejeitando, né, esse movimento todo de baixo, tá? Só que também ficou inviável pegar uma compra, porque o mercado estava esticado, né? Como que você vai comprar depois de um gap, né? Ó, o fechamento foi aqui, a abertura foi aqui, 800 pontos aí de gap, tá? Em cima de uma média de 200, retração, então, e com as médias distantes, né? Apesar delas estarem alinhadas aqui, as médias estavam distantes, então fica difícil pegar a compra aqui, né? Então aguardei, o mercado desenvolveu um movimento de alta, chegou em retração de 50%, né? Demonstrou aqui, ó, que estava começando a ficar cansado, né? A gente começa a ver presença de candles negativos, né? E aí candles negativos com volumes já começando a ficar mais relevantes, né? Nesse caso aqui até foi um candle, né, um martelo aí, mas o pessoal até me perguntou se valeria uma compra aqui. Eu não vejo interessante pegar a compra aqui de cara. A 21 ainda estava distante, ainda não tinha feito uma correção interessante, né, com confluências aí para tentar já bater compra nesse movimento aqui, ó. Eu prefiro aguardar realinhar aí a 9 com a 21.
Pelo menos para ter um fator a mais aí de segurança, né? Aqui, ó, a gente tinha fronteira de gap também, tá? Olha aí, ó. Vou deixar essa linha aqui, que era uma região que eu tinha demarcado também, tá? No índice. Ó, essa fronteira de gap aqui, ainda tinha isso aqui, né? Para tentar segurar aí junto com a retração. Então, quando o mercado veio fazer esse movimento de correção, ó, deu a primeira pernada, corrigiu. O que que a gente tinha aqui? Agora eu vou tirar essas retrações aqui, ó, porque agora a gente vem, né, com as retrações do Fibogap, né? O que que a gente tinha aqui quando o mercado veio testar essa região, ó? A gente tinha e deixou esse gatilho aqui de correção, né, na média de 21, já tinha um volume bacana. O que eu não gostei, tá? E aí se a gente pegar todo esse movimento aqui, ó, anterior, o volume foi bem alto, né, nesses candles, ó, candles de rejeição, tá? O ideal, né, para movimentos de correção é volume menor. Então, o mercado já demonstrando, né, bastante pressão de venda nessa região. Acabei, né, meio que negligenciando um pouco isso ao pegar essa compra aqui nessa correção para 21, tá? Mas o que que a gente tinha aqui, né, pessoal? A gente tinha retração do Fibogap, tinha região de troca de polaridade, tá? Média de 21 ascendente, um realinhamento aí da 9, tá? E uma estrutura prévia aí de alta, né? Apesar da região aqui em cima, né, ser uma regiãozinha complicada, mas o mercado poderia sim desenvolver um movimento, né, de alta, mesmo que fosse para testar aqui, ó, essa região aqui da máxima do dia, tá? E aí já daria condições de proteger a operação, pelo menos, tá? Caberia sim uma comprinha aqui nesse candle aqui que foi justamente o que eu fiz a entrada. Mas foi o que eu comentei, né? Pelo fato dessa correção aqui, ó, ter sido mais brusca, né, e com volume alto, bastante rejeição, olha os pavios aí para cima, né, candles de venda aí mais fortes, e pelo fato do mercado ainda estar numa estrutura de queda, né, com a 21 lá do intra-60 descendente, olha essa 200 aqui como que ela ainda estava caindo, né, a 50 estava bem distante. Então, o mercado tinha sim a perspectiva de deixar, né, uma estrutura nesse sentido aqui, ó, de pivô de baixo, que foi o que ele fez, né? Eu até comentei no story, falei, ó, vamos ficar atento, tá? Peguei essa compra, mas existe a possibilidade do mercado formar topo mais baixo, tá? E aí aqui, ó, a gente tem topo 1, topo 2, tá? E deixar um pivô de baixa para entregar uma correção mais acentuada, visto que a estrutura ainda era, né, macro, ainda era de queda, tá? Ele ainda estava numa região complicada ali do intra 60, pelo gráfico diário também, preso ali entre regiões de média, tá? Então, e foi o que ele fez, né? Como era um stop razoavelmente, era um stop tranquilo, 250 pontos, até um stopzinho ok para o índice, para quem opera intra 5, tá? Sabe aí que normalmente várias vezes a gente tem stops maiores que isso. Então, eu resolvi pegar pelas confluências que a gente tinha nessa região, né? E o movimento prévio aí que ele tinha feito, corrigiu. Mas, de fato, essa correção aqui, ó, é pra gente ficar atento, né? E acabei negligenciando isso, poderia ter aguardado um pouco mais, né? Quem sabe um duplo teste aí nessa 21. Mas a operação não evoluiu, não deu condição de proteger e veio me tirar aqui embaixo, tá? E aí aqui a gente tinha, ó, 250 pontos de stop, tá? Entregou esse pivô de baixo e aí quando ele entrou nesse cenário aqui, pessoal, aí eu já falei, pô, vai ficar difícil fazer alguma coisa, né? Entrou meio que numa trap zone aí, a 50 ascendente, né? Região de retração aqui também, ó, de 61,8. Então, quando ele ficou preso, né, nessa zona de pressão aqui, ó, aí eu já falei, pô, provavelmente vai ficar difícil fazer mais alguma coisa no índice. E realmente ficou, né? Porque ele veio testar essa região aqui, a não ser quem pegou venda aqui, ó. Eu não consegui pegar a venda aqui, já imaginando, né, esperando, né, um pivô de baixa, porque eu ainda estava comprado, né? Eu só fui estopado aqui embaixo, ó, tá?
Então eu não consegui pegar a venda aqui nesse candle, tá? Que até foi um gatilho aí, bacana para uma entrada na ponta vendedora com stopzinho acima desse topinho aqui, ó. Era um stop bem pequeno também. Chegou a pagar 360 pontos aí até média de 50 com retração. Seria aí basicamente o alvo, né? Junto com a média de 200, tá? Um alvo de 2 para 1. Mas como eu não tinha sido estopado, eu estava comprado, né? Eu não consegui pegar essa venda, tá? E aí o mercado ficou, né, enroscado aí nesse período da manhã. Olha como ficou brigado aqui nessa região, né, segurando aí em região de retração. Aqui a gente consegue ver também, né, a formação aí tipo de um triângulo, né, aqui, ó. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, toda essa faixa aqui, ó, a gente consegue ver aí tipo um triângulo aqui, né? E aí a base aqui embaixo, ó, na retração, tá? Então, ó, a gente tem um triângulo aí que foi rompido só no período da tarde, né? Como eu já tinha tomado um stop no índice, um stop no dólar, eu optei por na verdade, na hora que eu voltei a acompanhar mesmo, né, o mercado, ele já tinha dado essa puxada aqui, já estava ativando esse gatilho, então nem deu tempo de eu pensar em entrar. Mas aí é importante a gente ver, olha a diferença, né? Esse movimento de correção aqui que eu comentei, a questão do volume, né? Olha o volume aqui, ó, nesses candles aqui, tá, o tamanho deles. Olha a diferença, né? Quando a gente tem um movimento de tendência, um movimento realmente, né, bacana de uma bandeira, né, de uma correção, tá? Que seria esse daqui, ó. E aí a gente vai ver como que, né, são esses movimentos aí que a gente tem que buscar. O mercado, né, conseguiu segurar, ó, na região de retração, deu uma puxada forte aí para cima e deixou uma bandeirinha bem bacana. Olha o volume, pessoal, e o tamanho dos candles e o volume, tá? Nesse movimento aqui de correção. Olha isso, cara. A gente consegue ver claramente, né, o volume caindo, tá? Enquanto quando o mercado, né, tá subindo, ó, tá na tendência, o volume subindo, tá? Olha aí que bacana, né? E aí aqui, ó, a gente teria um gatilho interessante aí, né, de compra, tá? Aqui, ó, um gatilho bacana para a entrada, né, para buscar uma continuidade desse movimento, beleza? Então, aqui sim foi uma comprinha, ó, show de bola, né? Correção com volume caindo, candles pequenos, médias alinhadas, ancorado na 9, ó, bacana, as médias de 9,21 próximas, conduzindo, né, o movimento. Então, esses são os movimentos bons, né, da gente pegar, tá? Só que veio só 3 horas da tarde, né? E aí é mais difícil, né? Porque às vezes você já tentou ali na parte da manhã, igual, por exemplo, comigo, né? Já tinha tomado 2 stops ali, então resolvi me preservar, né? Falei, não vou fazer mais nada. Já tava na parte da tarde também, querendo ou não, às vezes a gente já tá mais desgastado, né? Não consegue raciocinar tanto e fica mais difícil mesmo de filtrar aí as operações. Mas nesse cenário aqui, ó, foi bem bacana mesmo, tá? E vamos ver amanhã o que o mercado vai fazer, né? Aqui, ó, a gente já consegue ver, né? Já consegue traçar aí uma região importante, tá? No índice. Já vou deixar marcado aqui. Assim como essa região aqui, ó, que foi... Aqui ainda tinha isso, ainda tinha aqui, ó, troca de polaridade bacana, pessoal, olha aí. Nessa bandeirinha, né? Show de bola, né? Olha aí. Esse topo anterior aqui, que até então era a máxima do dia, ó, virou suporte, tá? Bandeira de baixa. Um movimento bem bacana aí do índice, tá? E terminou o dia, ó, meio que tentando dar continuidade aí para cima, né? Vamos ver até onde esse mercado vai. A gente tem essas duas regiões aqui marcadas, tá? Se a gente pegar pela ótica do Intra60, a gente vai ter retrações aí nessa região, ó, tá? Desse último movimento próximo aí. Então aqui é uma região de confluência, tanto média de 200 do Intra60 quanto retração de 61.8 macro. Então é uma zona de pressão, tá? Vamos ficar atento aí. Aqui a gente consegue ver, né, que o mercado ele terminou o dia dando sinais de continuidade aí do movimento, tá? A gente tem tipo um caixote aqui, né? Vamos ver amanhã como que ele vai abrir, para que lado que ele vai abrir, né? Então tem um rangezinho aí, tá? Nessa região.
E vamos ver como que o mercado se comporta. Basicamente, o que a gente tem para amanhã é isso. Ou o mercado, né, vai querer dar continuidade a esse movimento, lembrando que a gente tem algumas barreiras relevantes aqui, tá? Lá no Intra 60, tanto retração macro quanto média de 200, mas a estrutura aqui, ó, segue de alta, tá? Para ele tentar uma continuidade aí. Eu acho difícil, né, já pegar compra aí, dependendo. Vamos ver como vai ser o cenário por conta dessa média do Intra 60 e a retração juntas. Mas vamos ver se ele deixar uma estrutura bem bacana. Agora ele pode deixar aqui também, ó, um topinho duplo, né? E aí, se ele vier para baixo e perder essa mínima aqui, tá? Perdendo essa região aqui, ele pode buscar retrações desse movimento aqui, ó, máxima com mínima, tá? Do dia de hoje. E aí provavelmente a gente vai ter confluência aí, né, de retrações com essa região aqui. Vamos até ver aqui, ó. Ó, aí, ó. 50%, tá? Junto com essa região aqui possível de troca de polaridade, né? Que era esse topinho, virou aí resistência, né? Virou suporte, a base dessa bandeirinha. Então aqui pode ser uma região que ele pode vir buscar caso ele venha entregar um movimento de baixa, tá? Uma região interessante aí para ele buscar. Tem espaço aí, 730 pontos, tá? Do fechamento de hoje. Claro que dependendo do gap, né? Já fica complicado, mas vamos ver como que o mercado vai abrir, tá? Dólar. Vamos lá no dolinha. Pelo gráfico diário, ó, o dólar ele buscou retração desse movimento macro aqui, ó. Chegou em 50%, tá? Depois eu vou até destacar isso. Deixa eu tirar isso aqui, depois eu volto. Mas o dólar tinha uma linha de tendência que a gente consegue ver pelo Intra 60, estava meio travado aqui. Ainda seguimos, né, com a possibilidade de, quem sabe, ele deixar uma estrutura aí de um grande ombro, cabeça ombro. Se ele, né, segurar mesmo, formar aqui, ó, ele deixou um topo aqui, um topo mais baixo aqui, né, quase no mesmo nível, né, um pouquinho mais baixo. E aí, perdendo essas mínimas aqui, né, ele pode ativar aí uma grande estrutura de baixa, tá? Pelo Intra 60, a gente consegue ver claramente aí nessa linha de tendência de alta, ó, que eu tinha destacado, ele ficou os últimos 3 dias, né, muito travado. Olha como estava difícil o dólar aqui nessa região. Hoje abriu em gap de baixa, estava em cima dessa fronteira, ó, de gap, que também, ó, se a gente pegar aqui para trás, tinha, né, outras regiões relevantes aí junto, tá? Olha aí, toda essa faixa aqui, ó, eram essas máximas aqui, virou suporte, tá? Fronteira de gap. Então, é o que eu falei, né? Eu não imaginava que ele já fosse entregar um movimento forte aí de baixa, principalmente porque tinha uma 200 aqui também, do Intra 60, tá? Aqui, ó. E ele não quis nem saber, né? Foi dando continuidade. Aí foi o que eu falei, eu não vou pegar a venda no dólar aí, pessoal, porque olha como que ele tava aqui, né? É difícil, cara, a gente pensar em pegar a venda sem ele entregar uma correção com um movimento desse já mais esticado, né? Até a 200 aqui, ó, já tinha 50 pontos aí sem corrigir praticamente, tá? E pelo Intra 5 a gente consegue ver isso. Então essa região era uma região relevante. Eu queria ver uma correção, né, mais acentuada antes dele continuar o movimento de baixa. Ele até deixou um gatilho de venda, mas o índice também começou a puxar a venda lá, né? E aí ficou complicado. Aí, ó, a abertura ele já abriu abaixo dessa linha de tendência, que eu já vou até tirar. A fronteira do gap estava aqui. Logo no primeiro candle ele já demonstrou pressão de venda, mas foi o que eu falei, né? Não vou pegar um rompimento dessa região com uma abertura num gap desse com as médias todas emboladas lá em cima, tá? Eu acho arriscado. Então, ou você espera, né, ele confirmar o rompimento, né, trocar a polaridade, entregar o movimento de baixo, que foi o que ele fez, né? Só que de uma maneira mais complexa, tá? Porque ele ficou acumulando aqui, ó, nessa região, e aí ele acumulou aqui e deixou esse gatilho aqui, ó. Quem arriscou na venda aqui conseguiu, né, pegar aí alguns pontos. Isso aqui foi o único cenário mais claro e interessante que eu vi no dólar, mas eu não quis pegar porque eu achei que ele estava esticado. Pelo Intra 60 ele está esticado, né? Tinha também a média de 200 lá do Intra 60, que estava passando por aqui, mais ou menos. Então, fica complicado, né, da gente mesmo que o cenário, né, esteja bacana, e aqui a gente consegue ver que ele deixou ó, uma primeira pernada,
né, tentou dar continuidade, segurou e aí sim, né, deixou tipo um topinho duplo aqui, né, nessa média de 9 conduzindo, a 21 aproximou e aí deixou esse gatilho de venda aqui que chegou a pagar aí 20 pontos, tá? Só que como eu tava olhando lá o Intra 60, eu falei, cara, o dólar tá esticado, vou esperar para ver se ele deixa um cenário de correção. E aí, né, ele começou a deixar algumas rejeições aí com volumes mais relevantes, como esse candle aqui, ó, que deixou um volumão aí, mas não chegou a ser ativado, né? E quando foi ativado também não passou muita convicção. E aí quando eu vi esse cenário aqui, ó, que ele deixou tipo um micro pivôzinho, né? Ó, ele entregou aqui um movimento de baixa, segurou mais ou menos, né, no fundo do dia. E aqui, né, ele deixou tipo um micro pivô de alta aí. Eu vi esse candle aqui e falei, cara, esse topzinho tá ok. O volume, ó, nesses últimos candles aqui já tinha dado uma melhorada, né? Esse volume nesse doji aqui já tinha sido mais alto. E aí eu tava, né, tentando buscar um alvo aí na média de 50, mas muita pressão de venda, né, no dólar o dia inteiro, tá? Tinha um risco retorno bacana aqui, mas o gatilho não foi muito legal, né? O gatilho não demonstrou, olha o volume dele, né? Não demonstrou muita força aí, e acabou não desenvolvendo, tá? Foi o que eu consegui tentar, né, pessoal? Visto que o índice estava muito complexo lá, o dólar também. Eu falei, não vou vender ele aqui nessa região, né? Em cima daquela 200 lá do Intra 60. Tinha até perdido ela, né? Mas estava esticado. Falei, eu vou esperar alguma oportunidade, talvez na compra, para tentar pegar aí alguns pontos até um movimento de correção, né? Se a gente pegar aqui, ó, do fechamento de sexta-feira, ele não corrigiu nada, né? E aí ficou, ó, totalmente de lado, tá? Bastante pressão de venda no ativo o dia inteiro. E quando a 50 chegou, ó, ele nem deu condição de proteger e já entregou uma segunda pernada aí de baixa, mas também nenhum movimento significativo no dólar nesse período aí da tarde, tá? Se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue traçar aí um grande caixote, né, no dólar, ó. Um range aí que ele ficou trabalhando, né, todo o período da tarde. Então amanhã vamos ver se ele sai aí desse enrosco, tá? Para entregar aí uma continuidade no movimento, né? Pelo Intra 60, ó, a gente vê que a média de 9 está chegando. Vamos ver com a aproximação dela, né, se ele consegue romper aí para baixo, tá? Ou se ele vai querer corrigir, né, esse movimento e aí, ó, a gente vai ter essas retrações aí, confluência aqui com essa região da fronteira do gap, né? Vai ter médias aqui para cima, então um cenário mais complexo aí, com mais barreiras, né, caso ele venha puxar um movimento de correção. Se ele abrir em gap, né, já rejeitando em alguma dessas regiões aqui com várias confluências, aí pode ficar interessante também para uma venda. Ó, a gente tem a 200 em confluência com retração de 50% e a fronteira lá do gap que foi perdida, né, que era um suporte bem relevante, pode virar uma resistência. Então, toda essa região aqui do dólar, ó, pode ser uma região de interesse aí na venda, tá? Caso ele venha entregar, puxar um movimento de correção amanhã para, quem sabe, tentar continuar descendo, tá? Então vamos ver como que ele vai se comportar amanhã, beleza? Bom, acho que no dólar é isso que a gente tem. Vamos aguardar e ver as estruturas que ele vai deixar, se ele vai abrir em gap, né, ou não. E para baixo, ó, lembrando que, né, ele tá aí em cima de uma retração também de 50% macro, tá? Desse último movimento aí, pelo gráfico diário, ó, a gente consegue ver aquela retração que eu tinha traçado. Beleza? Aqui, ó, 61.8 junto com a média de 50 aí do diário. Pelo Intra 60, vamos ver se a gente tem alguma confluência. Não, né? Só as retrações aí, os fundinhos anteriores. Então, vamos ficar atento aí e ver como que ele vai se comportar amanhã, beleza? Aqui, ó, eu vou até tirar essas retrações aqui, porque a gente já sabe que essa região toda aqui da média de 200, ó, com essa faixa aqui, né, da fronteira do gap, tem retrações aí também. E aí eu vou deixar dessa forma aí, beleza? Deixa eu dar uma passadinha rápida em alguns ativos. Olha Petro, pessoal. Petro encaixotou, entregou um movimento de alta, encaixotou, movimento de alta. Então,
Isso daí acaba travando muito o mercado, né, cara? Fica difícil, porque... Deixa eu só ver aqui se tá gravando. Ah, não tá. Porque trava muito o Ibov, né? O Petro, querendo ou não, tá esticada e não corrige, mas também não... Se a gente pegar aí, ó, o semanal dela... Opa. Aí, ó, se a gente pegar o semanal dela, a gente vê que tá esticado, né? Só que o ativo não corrige, aí fica travando, né, o Ibov, travando o índice. Porque o ativo tá forte, mas tá esticado, aí não tem força para subir, né? Dar continuidade, tá no topo histórico aí. Não tem força para dar continuidade no movimento, porque as médias estão distantes, mas também não quer corrigir, porque o movimento foi muito forte, né? Muita pressão de compra no ativo. Vale tá uma loucura, né? Olha aí. Totalmente travada dentro desse grande range aqui já há vários meses, ó, desde maio, né? Que Vale não sai do lugar, ó, entre 60 e 70 reais, tá? Então, não tem nem como a gente considerar muito média aqui no meio dessa confusão, né, pessoal? Olha como que as médias estão, né? Muito gap, Vale tem muito gap, né? Então, que tipo de estrutura que a gente tem aqui? A princípio, né? Se ela for querer romper para cima, ó, o que a gente pode tentar ver aqui é isso, ó, uma correção para as médias para tentar romper aí essa resistência. Mas enquanto não sair desse caixotão aí, é difícil, né? Tem uma fronteira de gap aqui também, ó, que ela não conseguiu superar em nenhum momento aí para trás. Isso também, né, acaba travando bastante aí o índice e o Ibov, tá? Os bancos também, ó, olha aí o cenário dos bancos. Olha que coisa horrível. Médias emboladas, é um range atrás do outro, regiões de retração com troca de polaridade, com médias emboladas. Então, para baixo, ó, tem esse suportão aqui, para cima tem as médias e também uma resistência relevante. Então, os ativos todos aí bem travados, tá? Olha aí, Bradesco, né? Tinha um ombro, cabeça, ombro grandão aqui que eu tinha desenhado, ó, já há bastante tempo. Ele ativou, buscou 61.8 com média de 200, mas aqui, ó, Trap Zone, tá? Região aí, né, de pressão e vai travando aí todos os ativos. Olha, Banco do Brasil, que coisa horrível. Suportezinho aqui, tinha uma bandeirinha de alta, não deu muita sequência, né? Médias totalmente emboladas e laterais, então cenário aí complexo. Ó, Bipac, ó, que o pessoal tinha pedido para eu comentar uns dias atrás, ó, já tá deixando aí uma estrutura, né, de pivô de baixa, quem sabe, né? Se perder essa mínima aqui, ó, ativa um pivôzão aí e pode corrigir todo esse movimento aqui, pelo menos em retrações, né, ó. Eu já vou até pegar a retração aqui desse movimento, ó. Aí, ó. Pelo menos 38.2 aqui, ó, 27,80 seria um alvo interessante aí. Vamos ver aqui, ó, também os alvos desse pivô, se ele for ativado, ó. Olha aí, várias confluências aí, tá? Vou até deixar isso aí. E aí a gente vê se ele vai buscar pelo menos essa região aqui do 27,80, ó. 27,50, 27,80, tá? Se perder essa mínima aqui, acredito que pode ir lá. Beleza? Elet também tem um peso relevante aí no Ibov, né? No índice, ó, deixando, quem sabe, um funil duplo aí em retração de 61.8, mas quantas médias aí por cima, né? Médias emboladas, então também o cenário... A maioria dos ativos a gente pegar é cenário complexo. E FNC, o índice, né, do setor financeiro, dos bancos aí, né, os que tem maior peso aí também, ó, pernada de baixo, segurou num suportezinho, trocou polaridade, ó, nesses fundos, tá? Que era uma resistência que tinha virado suporte, voltou a ser resistência aqui, perdeu esse suporte, ó, e agora quem sabe uma nova troca de polaridade, né, para continuar caindo, tá? Então vamos ver se é isso que ele está fazendo. As médias aqui estão alinhadas, ó. Tá em trap zone, mas tem espaço aí até essa 200, tá? Então vamos ver como que esses ativos aí vão se comportar, né? Para ver como que o nosso Ibov vai se comportar, né? E o índice, consequentemente. Por isso que a gente vê o mercado aí totalmente travado, né? Olhando o cenário geral aí dos ativos, dos principais ativos, a gente consegue entender. E aí às vezes o pessoal pergunta, mas por que que o mercado tá tão complicado aí nesses últimos dias, semanas, né? Nos últimos meses? Pô, é a região, né, que o mercado se encontra, tá? Então tá realmente complicado. Vários ativos aí muito travados, né? O mercado corrigiu, ó, tem média no semanal aí para baixo, mas também tá sem força para subir. Então
fica complicado, né? Olha aí o mensal, dentro de um grande, né, range, tá? Então, esse é o reflexo aí que a gente tem, né? E aí, né, quando a gente vê o gráfico diário desse jeito aqui, intra 60 também, né, complicado, igual a gente viu lá no índice, isso reflete no intraday, né? Pô, se a gente está vendo o mercado no meio de tanta média, né, do intra 60 tão travado, trap zone, média embolada, cenário de indefinição, o intra 5 vai ficar mais complexo. Então, por isso que a gente tem que ter mais cautela, tá? Saber identificar esses cenários macros para a gente evitar aí, né, complicações no intraday e tentar ser mais, né, acertar melhor ali o timing das entradas e das operações para evitar ficar girando demais em dias, né, que a gente já sabe que provavelmente vão ser dias mais complexos, beleza? Então é isso, pessoal, vamos que vamos. Bom, estamos só no início da semana, né? Hoje foi um diazinho ruim para mim, mas vamos buscar aí o resultado para fechar bem essa semana e fechar positivo, beleza? Vamos que vamos, tamo junto. Bom início de semana aí para todos. Valeu.